Spetsnaz é um termo geral para forças especiais em russo, literalmente unidades para fins especiais. Em russo, o termo é usado normalmente para designar forças especiais de qualquer país, mas em outros idiomas é usado exclusivamente para as forças especiais da Rússia. No vídeo de hoje, vamos começar a nos aprofundar numa das maiores forças de elite da atualidade. Bem-vindo ao Almanac Militar, a sua revista histórica semanal aqui no YouTube. Antes de começarmos, inscreva-se em nosso canal. Não perca nenhum lançamento todos os sábados às 19 horas, sempre com uma história nova para você. Ative também o sininho das notificações, isso porque o YouTube às vezes esquece de entregar o nosso vídeo para você, querido inscrito. Assim você vai ficar recebendo todas as informações a cada lançamento que nós fizermos. E também não deixe de considerar nos apoiar, tornar-se um membro aqui no YouTube ou nos apoiar no financiamento coletivo do Apoia-se. É uma maneira de retribuir o nosso trabalho para você, mas acima de tudo, também de participar da escolha das próximas pautas nos vídeos de sábado. Para o mundo inteiro, as Spetsnaz são as unidades de elite das forças especiais da Federação Russa, que surgiu como unidade política após o desmoronamento da antiga União Soviética. Em toda a sua história, as Spetsnaz demonstraram que são uma unidade de combate bastante aguerrida, e isto foi plenamente demonstrado durante várias operações e conflitos, como a Guerra Soviético-Afegã e as guerras da Chechênia. Um notável líder guerrilheiro afegão descreveu as Spetsnaz como, abre aspas, as únicas tropas soviéticas que podem pensar por elas mesmas e tomar decisões rápidas, fecha aspas. Hoje, mesmo com o fim da União Soviética, as unidades Spetsnaz constam como uma das principais forças de batalha russa, embora as missões atribuídas a elas tenham mudado um pouco. O segredo da existência das unidades Spetsnaz era tão bem guardado que foi proibido aos homens que faziam parte dessas unidades admitirem em público que serviam nas mesmas ou que elas existiam. Eles usavam uniformes do exército russo convencionais com distintivos das forças aerotransportadas ou uniformes da marinha com as suas respectivas insígnias. De fato, se durante a Guerra Fria não tivesse havido deserções de membros das Spetsnaz para o Ocidente, o segredo ainda seria mantido por muito tempo. Até mesmo a Federação Russa só recentemente admitiu abertamente a sua existência. O público soviético sabia muito pouco sobre as forças especiais de seu país, até que muitos segredos de Estado foram revelados sob a política de glasnost, ou a abertura política de Mikhail Gorbachev, no final dos anos de 1980. Desde então, histórias sobre Spetsnaz e suas proezas supostamente incríveis, desde as sérias às altamente questionáveis, cativaram a imaginação dos russos. Uma série de livros sobre as forças militares soviéticas de inteligência especiais, tais como 1987, Spetsnaz, The Story Behind the Soviet SAS, escrita pelo agente desertor Viktor Suvorov, membro do GRU, o Serviço de Inteligência Militar Russo, ajudou a introduzir o termo para o público ocidental. Em Aquarium, um livro publicado por Viktor Suvorov após desertar para o oeste, ele alega que os Spetsnaz usaram criminosos condenados do sistema Gulag, até mesmo alguns Spetsnaz condenados como bonecos e gladiadores para treinamento de combate até a morte. O autor menciona que os duelos até a morte se tornam cada vez mais raros durante o tempo de seu serviço, devido à dificuldade de obtenção destes bonecos.
Suvorov frequentemente faz referência à colocalização de alguns centros de treinamentos secretos dos Spetsnaz que matavam prisioneiros dessa forma, adjacentes a gulags por esse motivo. Na Rússia pós-soviética, Spetsnaz tornou-se um termo coloquial, visto que as operações especiais, o que inclui desde incursões policiais a operações militares em conflitos internos, tornaram-se mais comuns. A cobertura dessas operações e o status de celebridade das forças de operações especiais na mídia controlada pelo Estado encorajou o público a identificar muitas dessas forças pelo nome, como por exemplo a SOBR, a Alfa e a Vityaz. O termo Spetsnaz também continuou a ser usado em vários outros estados pós-soviéticos, como Bielorrússia, Ucrânia e Cazaquistão, para suas próprias forças de operações especiais. Na Rússia, as forças de operações especiais estrangeiras também são conhecidas como Spetsnaz. Por exemplo, as forças de operações especiais dos Estados Unidos seriam chamadas de Amerikansky Spetsnaz. Historicamente, o exército imperial russo tinha unidades de caçadores-comandos formadas por um decreto do imperador Alexandre III em 1886, que entrou em ação na Primeira Guerra Mundial antes da Revolução Russa de 1917. Também durante a Primeira Guerra Mundial, o general Alexei Brusilov tornou-se um dos primeiros comandantes seniores para utilizar as táticas de tropas de choque de ação rápida para assaltos após o fogo de artilharia preciso concentrado no que mais tarde seria conhecido como a Ofensiva Brusilov, de 1916. Essas táticas, consideradas revolucionárias na época, inspirariam mais tarde pessoas como o capitão prussiano Willy Hohr no desenvolvimento dos Stormtroopers prussianos, fundado em 1915. O teórico militar russo, coronel Mikhail Sevnikov, propôs originalmente o conceito de uso de táticas e estratégias especiais. Sevnikov previu o desenvolvimento de capacidades de guerra não convencionais para superar as desvantagens enfrentadas pelas forças convencionais no campo. Sevnikov foi executado durante o Grande Expurgo em 1938, mas a implementação prática de suas ideias foi iniciada por Lia Starinov, apelidado de avô dos Spetsnaz. Após a entrada da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, forças básicas se dedicaram a atos de reconhecimento e sabotagem e foram formados sob a supervisão do 2º Departamento do Estado-Maior General das Forças Armadas Soviéticas e estavam subordinados aos comandantes das frentes. A principal função das tropas Spetsnaz em tempo de guerra era a infiltração e inserção atrás das linhas inimigas em uniforme ou em roupas civis, geralmente bem antes do início das hostilidades e, uma vez no local, para cometer atos de sabotagem, como a destruição de comunicações vitais, centros de logística, também assassinatos de líderes governamentais e também a morte de oficiais militares inimigos. O treinamento dos Spetsnaz GRU incluiu manuseio de armas, rapel rápido, treinamento de explosivos, tiro ao alvo, contra-terrorismo, treinamento aerotransportado, combate corpo a corpo, escalada, técnicas de corda alpina, por exemplo, mergulho, combate subaquático, treinamento médico de emergência e demolição. A situação foi revista após o fim da guerra e, entre 1947 e 1950, toda a diretoria de inteligência GRU foi reorganizada. As primeiras companhias independentes de reconhecimento de propósito especial foram formadas em 1949 para trabalhar com blindados e com armas combinadas que tinham a tarefa de eliminar, por exemplo, sistemas de armas nucleares inimigos, como o MGR-3 Little John e o MGM-1 Killer. Em 1957, os primeiros batalhões Spetsnaz foram formados sob o GRU, 5 para operar além do alcance de 200 quilômetros das companhias de reconhecimento. As primeiras brigadas foram formadas em 1962, supostamente para alcançar até 750 quilômetros na retaguarda inimiga para destruir
os sistemas de armas dos Estados Unidos, como o MGM-52 Lance e o MGM-29 Sergeant, além do MGM-31 Pershing. 2 regimentos de estudo foram estabelecidos na década de 1960 para treinar especialistas e sargentos. O primeiro, em 1968, em Pechora, perto de Pskov, e o segundo, em 1970, em Kirkuk, perto de Tashkent. Haviam 20 brigadas GRU Spetsnaz e mais 41 companhias em 1978. Em maio de 1968, no auge da Guerra do Vietnã, 9 operacionais das Forças Especiais GRU invadiram uma base aérea secreta dos Estados Unidos no Camboja, em uma tentativa de capturar um novo helicóptero de ataque Super Cobra, equipado com os mais recentes sistemas de orientação e mísseis guiados da época. Como resultado da operação, um helicóptero foi roubado e levado para o Vietnã, que acabou sendo levado de volta para a União Soviética. O resto foi destruído e 15 soldados americanos foram mortos nesta operação. De acordo com os soviéticos, os Estados Unidos souberam do ataque à base pelas forças especiais soviéticas anos depois, graças a um vazamento da KGB, ou o Serviço Secreto Soviético. Contudo, a primeira grande operação estrangeira da unidade ocorreu em agosto de 1968, quando Moscou decidiu reprimir a Primavera de Praga e mover as tropas dos países do Pacto de Varsóvia para a Tchecoslováquia. Os Spetsnaz GRU foram encarregados de capturar o aeroporto de Praga. Na noite de 21 de agosto, um avião de passageiros soviético solicitou um pouso de emergência no aeroporto de Praga, supostamente devido a uma falha de motor. Após o pouso, os comandos, sem disparar um único tiro, tomaram o aeroporto e assumiram o controle do tráfego aéreo. Ao mesmo tempo, outras unidades do Spetsnaz GRU que se infiltraram em Praga alguns dias antes da operação tomaram o controle de outros pontos importantes da cidade. Em dezembro de 1979, a unidade secreta Spetsnaz GRU de codinome Batalhão Muçulmano participou da Operação Storm 333, a missão bem-sucedida para assassinar Hafizullah Amin, o presidente do Afeganistão, e também capturar o palácio presidencial de Amin, que desencadeou a guerra soviético-afegã. Muitas das operações dos Spetsnaz GRU permanecem classificadas, mesmo após a dissolução da União Soviética. Acredita-se que as forças especiais tenham participado de operações em mais de 19 países ao redor do mundo, na África, Ásia e América do Sul. De vez em quando, os homens também serviam como instrutores militares e montavam campos de treinamento para combatentes apoiados pelos soviéticos no Vietnã e em Angola. Após a desativação da GRU soviética, o Serviço de Inteligência Soviético, em 1992, o controle das forças especiais foi transferido para a nova Agência de Inteligência Russa, recém-formada no país e mantida em suas respectivas unidades designadas como antes. De acordo com Stanislav Lunev, que desertou para os Estados Unidos em 1992, o GRU também comandou cerca de 25 mil soldados Spetsnaz em 1997. Após a reforma militar russa de 2008, uma nova diretoria de operações especiais foi criada em 2009, após estudar em unidades e comandos das forças de operações especiais dos Estados Unidos e da OTAN. As recém-formadas Forças de Operações Especiais Russas, diretamente subordinadas ao Estado-Maior, tornou-se então a atual GRU. Em 2013, a diretoria tornou-se o comando das Forças de Operações Especiais, com uma unidade GRU sendo transferida para dentro do próprio comando. Em 2010, as unidades dos Spetsnaz GRU foram realocadas para os distritos militares das forças terrestres e ficaram subordinados aos comandos operacionais estratégicos até 2012, devido às reformas militares do então ministro da Defesa Anatoly Serdyukov.
Esta decisão foi revertida em 2013 e as unidades GRU das Spetsnaz foram reatribuídas às suas divisões GRU originais. Ao longo de meados da década de 90 até a década de 2000, Spetsnaz GRU estiveram envolvidos tanto na Primeira Guerra Chechena e mais proeminente na Segunda Guerra Chechena, quanto na invasão do Daguestão em agosto de 1999. As forças especiais aprenderam lições inestimáveis da Primeira Guerra da Chechênia, tornando-se uma força de combate melhor e mais eficaz. Foram fundamentais para o sucesso da Rússia naquele momento e também do governo apoiado pela Rússia na Segunda Guerra Chechena. Em 2003, durante a Segunda Guerra da Chechênia, o GRU formou os batalhões especiais Vostok e Zapad, duas unidades étnicas chechenas que pertenciam aos Spetsnaz GRU, que lutaram principalmente não só na Chechênia, como também na Guerra Russo-Georgiana de 2008, bem como em operações de manutenção da paz depois da Guerra do Líbano em 2006. A Spetsnaz GRU também mantém uma unidade aerotransportada que, por um acaso, participou da Guerra da Geórgia em 2008. Esta unidade está localizada em Moscou. Já num período mais recente de insurgência na região do Cáucaso do Norte, o Spetsnaz GRU, junto com outras unidades especiais, conduziram várias operações de contra-terrorismo, principalmente contra grupos terroristas locais. Já na crise da Crimeia, a partir de 2014, durante a qual algumas unidades do Spetsnaz GRU fizeram parte dos chamados Homenzinhos Verdes, o início da insurgência rebelde pró-Rússia levou a Ucrânia a acusar, em várias ocasiões, as forças Spetsnaz de ajudar os rebeldes e, mesmo lutando no terreno do leste da Ucrânia, foram efetivos. Em dezembro de 2014, os militares ucranianos alegaram que os Spetsnaz GRU estavam envolvidos em ataques a um aeroporto em Donetsk, que mais tarde foi capturado pelo DPR, o grupo rebelde pró-Rússia, na batalha. No final de 2015, operadores das forças especiais de GRU estiveram supostamente envolvidos também na guerra civil da Síria, aparecendo nas ofensivas governamentais de Alepo e Homs. Funcionários do GRU também visitaram Qamishli, perto da fronteira com a Turquia. Hoje, vários setores das forças de segurança e também das forças armadas da Rússia possuem sua versão Spetsnaz, como por exemplo o Serviço de Segurança Federal ou ainda a Unidade da Marinha Russa de Contra-Sabotagem de Mergulhadores. Mesmo com uma grande dificuldade de se aprofundar nessas unidades de forças especiais das forças de segurança e também das forças armadas russas, a maioria das unidades destas forças são nomeadas pelo seu tipo de formação, seja uma companhia, um batalhão ou uma brigada, seguida por um número, assim como era feita por unidades militares da antiga União Soviética ou outras unidades regulares russas. Sabe-se, portanto, que todas as armas das Forças Armadas russas na atualidade possuem ao menos um grande corpo de forças especiais altamente atuante pelo mundo. Mas este é um tema para um próximo vídeo. Como não pretendemos esgotar este assunto neste único vídeo, deixe aqui nos comentários a sua sugestão de qual unidade russa você gostaria de ver contada aqui no canal. E não se esqueça que na descrição deste vídeo nós deixamos os links de alguns livros que serviram de base para a produção deste vídeo. E se você quiser comprá-los, deixamos neste link o link de acesso à Amazon com desconto para você. Fica aqui o nosso muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.